Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então, enquanto todo mundo vai entrando, vamos fazer nossa prece inicial. Então, dá uma olhadinha. Boa noite, gente. Então, vamos fazer nossa prece inicial enquanto todo mundo vai entrando. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Boa noite, gente. Boa noite, Paulo, de Minas Gerais, patrocínio. Boa noite, Rafael, Solange, Regina, Manu, Serli, Leninha, Diego, Grace, Marcelo, Renildes, Fernanda Miachará, Tati, Vanderlei. Boa noite, gente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Eu faço as lives do Letra todo domingo, das 8 às 9 da noite. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a casa espírita. E para isso eu vou utilizar um livro que é da Evelyn Freire de Carvalho. Ela tem uma série de livros que chama Conhecendo o Espiritismo. E esse livro, então, se não me engano, é o 5º livro da série, que fala tudo sobre a casa espírita. Os livros da Evelyn, eles são publicados pelo Letra Espírita mesmo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, mas eu acho que vai sair espelhada a imagem, né? Mas só para você ter uma ideia, é esse livro aqui, O que é a Casa Espírita, da Evelyn Freire de Carvalho. E esse livro vocês podem comprar no site do Letra, né? Tanto esse livro quanto os outros. E ele é bem legal porque é um livro de perguntas e respostas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Tem pergunta e a resposta. Então, o livro inteiro é assim. É um livro inteirinho de perguntas e respostas, né? Então, é bem legal. Todos os livros da série são dessa forma, com perguntas e respostas de vários temas, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse. Boa noite para todos que chegaram. Bem-vindo, Evandro, que chegou pela primeira vez. Fátima, Marcos da Bahia, Suzana de São Joaquim, Luciane de Valinhos. Estamos perto, Luciane. Dora. Bom, pessoal, então, vocês vão ver eu folheando aqui o livro para ver os tópicos e ir conversando com vocês, tá? Aqui a capa, Ayrton. A Camila tá falando que tem esse livro. Legal, Camila. Aqui a capa. Eu não sei se tá aparecendo legal para vocês, porque deve estar aparecendo espelhado, né? Bom, então, para começar, a Evelyn no livro, a primeira pergunta do livro é justamente o que é a casa espírita. E aí, ela diz, né, que é uma organização religiosa sem fins lucrativos, porque sabemos que na casa espírita não se pede dinheiro, né? Então, pode acontecer de pedir dinheiro, por exemplo, para comprar copo descartável para o pessoal beber água, né? Eu já presenciei algumas situações dessas, mas era sempre assim: se vocês puderem, quem puder contribuir com R$ 2, com R$ 1 para a casa espírita, né? Nunca é um pedido obrigatório, você nunca tem obrigação de dar dinheiro.
E gente, a Sônia tá falando que eu mostrei a costa do livro. Sônia, eu não mostrei a costa do livro, eu mostrei a frente. Porém, como eu tô fazendo a live pelo celular, é como se fosse uma selfie, né? Então, sai espelhado, ele sai de trás pra frente. Escrito, ele não vai sair certinho pra vocês. Mas vocês podem olhar depois no site do Letra que tem lá o livro, tá? Bom, então voltando aqui, então na casa espírita, né? É uma organização religiosa, sem fins lucrativos, que desenvolve atividades baseadas na doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, né? E, além das obras do Allan Kardec, na casa espírita também podem ser estudadas outras obras de outros autores, mas que complementam a obra do Allan Kardec, né? Então, existem algumas finalidades da casa espírita que são listadas pela Federação Espírita Brasileira. Então, eles falam, né? Além de ser uma casa de oração, como o Emerson falou, a casa espírita ela tem como finalidade o estudo, a prática e a difusão do espiritismo em todos os seus aspectos, com base nas obras do Allan Kardec. Então, nós vamos lá para estudar, muitas vezes tem palestras, grupos de estudo mesmo, né, dos livros do Allan Kardec, e também nós procuramos praticar o espiritismo lá na casa espírita e difundir o espiritismo. O Vitor tá falando que no centro espírita que ele frequentou tinham sócios, como se fossem sócios do centro que contribuíam mensalmente para o sustento do centro espírita, né? Porque a gente sabe que qualquer centro, igreja, qualquer local precisa primeiro ter como que eu vou falar? O espaço físico, né? Então, que muitas vezes é alugado, então precisa pagar esse aluguel, precisa ter a limpeza, precisa ter água, né? Então, para tudo isso, para pagar a energia elétrica, para pagar água, é para isso que geralmente as pessoas que podem contribuem com o centro, né? Tem mais alguém falou? O Marcos está falando que a contribuição deve ser espontânea, sem culpa ou julgamentos. Gosto de contribuir, pois tem despesas que precisam ser atendidas. Caso contrário, sobrecarrega o representante para manter a casa ativa. Vamos contribuir. Trata-se de uma doutrina muito importante na visão dos espíritos. É isso mesmo. Bom, entre as finalidades, então, outra finalidade da casa espírita é a prática da caridade espiritual, moral e material. Então, geralmente nós vemos nas casas espíritas doação de cesta básica, ou tem os dias que tem a sopa, né? As casas espíritas trabalham muito com a sopa. Vocês também podem contar a experiência de vocês aí, do que vocês já vivenciaram. Mas dos centros espíritas que já fui, né? Percebo que sempre tem o dia da sopa, que são os próprios voluntários da casa espírita fazem a sopa e distribuem para as pessoas necessitadas, né? O centro espírita que eu frequento aqui tem a sopa todos os dias, exceto domingo, se não me engano. Então, o centro ele também é muito voltado para essa parte da caridade moral, material e espiritual. E por último, das finalidades da casa espírita é a união solidária das sociedades espíritas e a unificação do movimento espírita, né? O Vitor está comentando que ele também trabalhava no passe, então essa também é uma forma de caridade espiritual dos centros, né? Proporcionar o passe para todos que vão até lá.
O Hélio também está comentando sobre a arrecadação de mantimentos para a cesta básica. O Aloísio está falando dos 3 tipos de atendimento que o Centro Espírita oferece: assistência social, espiritual e ensino. Então, o Bezerra de Menezes, nas suas considerações iniciais da obra Dimensões Espirituais da Casa Espírita, ele fala que a Casa Espírita ela é um hospital, oficina, templo e lar. Olha que interessante, né? Então, o centro, ele é um templo porque ele desenvolve e estimula a conexão da criatura com Deus. Então, é um lugar onde a gente pode orar e buscar a nossa conexão com a espiritualidade, né? Com Deus, como vocês falaram aí, a Casa Espírita também é um lugar para oração, né? Bom, e também lá a gente pode buscar ajuda da espiritualidade amiga que vai nos auxiliar com as nossas dificuldades do dia a dia, né? Nesse livro, o Bezerra de Menezes também fala que a casa espírita é um lar porque procura receber todos que frequentam com o mesmo carinho e a fraternidade de uma família. Então, assim, mesmo que dentro de uma família a gente saiba que existem dificuldades, problemas, que a gente briga dentro da família, na casa espírita a gente tem que tentar que prevaleça o amor e o respeito, né? Então, que isso tudo supere as divergências, porque nós observamos que dentro da casa espírita, como dentro de qualquer outra religião, né, tem uma briga de egos também, né, das pessoas acharem que a atividade que elas fazem é mais importante que a do outro, que elas contribuem mais, que elas podem mandar mais, né, dentro da casa espírita. E isso acontece em todos os momentos da nossa vida, no trabalho, no estudo, na família, e acontece também no centro espírita, afinal, são as mesmas pessoas que estão lá, né? Mas a gente tem que tentar lembrar de que o primeiro lugar que a gente tem que tentar seguir os passos do Evangelho de Cristo é na casa espírita, porque tudo dentro da casa espírita contribui para a gente lembrar dos passos de Jesus Cristo. Então, se lá dentro a gente não consegue agir com caridade, com amor e com respeito, aí fica meio complicado, né? Então, é importante a gente sempre tentar agir com amor dentro da casa espírita. Então, o sentimento que deve nortear a casa espírita é a paz, né? O Bezerra de Menezes também fala que as casas espíritas são como oficinas de trabalho, porque lá a gente pode realizar vários tipos de trabalhos voluntários que vão nos ajudar no processo de reforma íntima. Então, nós vamos conseguir desenvolver o amor, desenvolver nosso espírito, crescer espiritualmente, né? A Andrea tá falando que mora no Japão e não tem, que sente muita falta. Caramba, Andrea. Pelo menos agora você pode acompanhar pela internet algumas lives, né? Não só a nossa aqui do Letra Espírita, mas tem um montão de live, né? Um montão de palestra. Graças a Deus, né? Porque senão você ia ficar isolada aí. Bom, a Renilde está falando que no centro espírita que ela frequenta, eles efetuam um trabalho de amparo com cesta básica, amparo a gestantes, e eles tentam manter as atividades sem frequências. Essa partezinha eu não entendi, Renildes. A Elizabeth está dizendo que a casa espírita é um pronto-socorro terreno, onde os mais beneficiados somos nós mesmos. Gostei da sua visão, Elizabeth, bem interessante.
Deixa eu ver aqui mais os comentários. O Vitor fala: a Casa Espírita é um hospital de almas, onde encontramos o remédio através do Evangelho de Jesus. O Roberto diz que ele ajudava como um aprendiz na dialogação, nas reuniões mediúnicas e também como sócio. Bom, então, voltando aqui, o Bezerra de Menezes fala que o Centro Espírita também é uma oficina, porque nos proporciona esses trabalhos voluntários, né? Então, a gente pode ajudar na sopa, ajudar na montagem, na entrega de cesta básica, ajudar doando objetos ou doando valores em dinheiro, ajudar nos passes, trabalhando, né, na Casa Espírita nos passes, dando palestras, na limpeza da Casa Espírita. Quando eu era mais nova, que tinha mais tempo, eu ia no Centro Espírita de segunda-feira e fazia a limpeza mesmo, né? Varria o centro, limpava as mesas, passava pano, né? Então, tudo isso é muito importante para o Centro Espírita. Cíntia, o tema de hoje é sobre a Casa Espírita. O que é a Casa Espírita? Bom, então, outra vertente é da Casa Espírita ser comparada a um hospital. Então, como nós, aqui na Terra, segundo a nossa evolução, nós ainda somos muito imperfeitos e doentes da alma, dentro da Casa Espírita nós recebemos um grande auxílio espiritual, de forma que a gente consiga caminhar com mais equilíbrio e com mais saúde, né? Então, quando nós alcançarmos a maturidade espiritual e, consequentemente, a saúde, nós vamos estar aptos de levar o amparo ao próximo ao invés de só receber, né? E, por último, Bezerra de Menezes destaca a Casa Espírita como uma escola. Então, ele diz que a doutrina espírita ilumina as consciências porque orienta, ensina e esclarece. Afinal, a gente aprende muito com as palestras dentro da Casa Espírita, né? Então, tem bastante casas espíritas que também oferecem cursos dos livros de obras básicas, cursos de mediunidade, né? Então, também tem atividades, tem palestras. Tem muitas casas espíritas que oferecem uma aulinha separada para as crianças, outra para os adolescentes e outra para os adultos, né? Essas aulinhas e essas palestras, elas estimulam uma compreensão da lei de Deus, né? E uma fé lógica e racional, que dentro da casa espírita a gente sempre incentiva todos a passarem as informações pelo crivo da razão. Então, o que isso significa? Que você está lá escutando uma palestra, ou aqui também escutando uma live, sempre passar pelo crivo da razão. Se isso que eu estou ouvindo faz sentido, tem lógica, né? Isso faz sentido para mim? Sempre pensar se as coisas que vocês estão ouvindo têm lógica para ter uma fé raciocinada. Como Allan Kardec falava, que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, para você ter uma fé que não se abala, uma fé que você tem certeza, algum de vocês falou aí no começo da live que queria ter certeza na imortalidade da alma e da reencarnação, né? De que forma a gente tem essa certeza, essa fé que não se abala? Somente acreditando em coisas que, em todas as épocas da humanidade, não importa quando for, 1000 anos atrás, 1 milhão de anos atrás, ou 1 milhão de anos no futuro, ou hoje, a nossa fé, aquilo que a gente acredita, pode ser pensada de uma forma racional e vai continuar fazendo sentido, né? Então, o que é certo vai ser sempre certo, sempre foi certo, é certo e vai continuar certo, né? Não tem como a gente mudar, porque as leis divinas, elas não são mutáveis. O
que é certo, as leis divinas, elas valem desde que a Terra se formou e vão valer para sempre, né? Por toda a eternidade. Então, dessa forma que a gente constrói uma fé inabalável. O Aloísio fala, Kardec analisava criticamente todas as comunicações ditadas pelos espíritos. Exatamente. Flávio, não entendi sua pergunta. O Roberto tá falando que na associação que ele frequenta, mantém 2 creches e um albergue noturno em participação com o município. Tem muitas casas espíritas que também tem um albergue para o pessoal de rua, que eles possam tomar um banho, passar uma noite lá, né? A Dani tá falando que a casa que ela frequenta tem até seminário todo ano, mas com a pandemia eles não estão tendo, né? A Elsa diz que sente muita falta daquela frequenta, porque ela vê as palestras pela internet e trabalhou 9 anos no bazar e aprendeu muito. Sou grata pela oportunidade. Pois é, esse período de pandemia tá fazendo a gente, de uma forma forçada, ter que se distanciar fisicamente do centro espírita. Mas como a gente estava comentando, ainda bem que dá para a gente se comunicar pela internet, ver palestras. Tem centros espíritas que estão até conseguindo fazer as reuniões pela internet, né? E para aqueles que não estão conseguindo, vocês podem procurar, porque tem muito material, muita palestra espírita de palestrantes ótimos e também assistir nossas lives para ficarem próximos da doutrina. A gente não pode esquecer esse nosso lado da espiritualidade, da doutrina espírita nesse momento de pandemia, porque é uma forma de nós não desanimarmos também, né? Da gente tentar entender tudo o que está acontecendo, não desanimar e continuar na reforma íntima. A Solange fala: Casa Espírita é um hospital, sim. Fiz tratamento espiritual por 1 mês, todas as segundas e terças. Me sentia muito bem com o tratamento. Gratidão. Verdade, tem muitas casas espíritas que também oferecem a cura espiritual ou tratamentos, né? Espirituais. Teve alguém que perguntou o que esse livro diz sobre a cura espiritual. Eu não tive a oportunidade ainda de olhar se fala sobre esse tema nesse livro. Deixa eu ver se eu consigo olhar para vocês. Aqui no livro tem um capítulo que fala sobre assistência espiritual na casa espírita. Aí fala sobre tratamento à distância, atividade da enfermaria, emergência espiritual. Então fala um pouquinho sim. Mas o que eu posso falar para vocês é que esses tratamentos nas casas espíritas, eles funcionam também de acordo com o nosso merecimento, né? Então, não adianta eu ser uma pessoa ruim, que faz tudo errado, que deseja o mal para os outros, que não trabalha na reforma íntima, e aí eu vou lá e peço a cura de uma doença, né? Por isso que esses tratamentos, eles podem funcionar para alguns e para outros não, né? Deixa eu dar mais uma olhadinha nos comentários de vocês. A Anisete também tá contando a experiência dela lá em Muzambinho, Minas Gerais, que lá no Centro Espírita, além dos atendimentos básicos, eles têm o atendimento a gestantes carentes, onde eles recebem informações de enfermagem e auxílio psicológico. E no final do curso, cada gestante recebe um kit enxoval básico. É um trabalho maravilhoso. Que legal! Muito bonitinho, né? A Elizabeth fala que as palestras parecem que foram feitas para quem procura um conforto. Até o assunto às vezes é direcionado para as pessoas que estão ali ouvindo. É verdade. Flávio, você pergunta o que é a palavra escabelo? Escabelo? No livro de Kardec. Eu não me lembro dessa palavra. Eu não sei o que significa, não.
Perdão. Bom, então tem muitas pessoas aqui nos comentários falando sobre as casas espíritas que frequentam, né? Lucas está perguntando sobre a visão do espiritismo sobre a pandemia. Lucas, a Rafaela vai fazer uma live sobre isso, tá bom? Nos próximas semanas aí. O Iago tá dizendo que assim que abrir os centros, ele vai pela primeira vez. Como será que vai ser atendido? Iago, depois volta para comentar aqui com a gente como que foi sua experiência. Mas com certeza você vai ser atendido com muito amor, vai ser muito bem recepcionado e vai se sentir muito bem. Depois venha comentar aqui com a gente. O Flávio tá perguntando se entrar na casa espírita com ódio no coração, se a pessoa vai sair com ódio no coração ou não. Então, Flávio, os nossos sentimentos, eles são nossos e nós temos o livre-arbítrio de continuar vibrando coisas ruins, pensando coisas ruins ou não. Então, vai depender de cada um, né? Se a pessoa entrar dentro da casa espírita se sentindo mal, com ódio, mas ela estiver disposta a se sentir bem, a ouvir a palestra e a receber tudo de bom que tem dentro da casa espírita, ela vai se sentir melhor, né? Sônia, o estudo ele fica salvo. Então todas as lives que nós fazemos ficam salvas aqui nos vídeos do Facebook, tá bom? O Vitor diz que vendia livros espíritas na praça da prefeitura para ajudar a manter a casa aberta, auxiliar o trabalho da sopa. Que legal! E a Cíntia conta que o noivo dela morou por 6 anos em Caruaru, onde eles tinham um projeto para crianças carentes, coisa mais linda. Então, esses projetos, né? Essas oportunidades de caridade que o Centro Espírita nos oferece são muito boas, né? E a gente percebe o quanto nós reclamamos da vida sem necessidade, o quanto tem pessoas mais necessitadas que nós, né? Eu já contei aqui que no centro espírita que eu frequento tem sopa, né, todos os dias, e um desses dias que a gente estava lá para distribuir a sopa, um morador de rua, ele entrou com uma sacola com algumas roupas. E ele veio doar as roupas para nós, para o centro espírita, né? Então, ele veio com a sacolinha de roupa. Imagina, o senhor morava na rua e veio doar roupa para o centro espírita, né? Para o centro poder distribuir para as pessoas carentes. E aquilo ficou marcado na minha mente de ter uma pessoa que tão necessitada, que não tinha um lugar para morar, que não tinha o que comer, e mesmo assim ela se preocupou em compartilhar um pouco do que ela tinha com os demais, né? Então isso ficou marcado assim na minha mente, né? Como um ensinamento de vida mesmo. Bom, então, aqui também no livro da Evelyn fala por que algumas pessoas chamam o espiritismo de mesa branca. E aí ela explica que chamar o espiritismo de mesa branca é uma forma incorreta de diferenciar a doutrina espírita de outros cultos espiritualistas, né? Então, como as pessoas conhecem pouco do espiritismo, não é raro as pessoas confundirem o espiritismo com outras religiões, como por exemplo a Umbanda mesmo, né? Então, dessa forma, com a finalidade de demonstrar que a casa espírita era diferente, por exemplo, de um centro de Umbanda, né? De uma casa de Umbanda, as pessoas começaram a usar a expressão mesa branca, porque a cor branca também diferenciava a atividade do centro espírita
com o plano espiritual. Então, outro ponto que as pessoas geralmente falam, né, do centro espírita como mesa branca, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é porque geralmente no centro espírita nós não usamos imagens de santos, não usamos vestimentas diferentes, não tem nenhum tipo de ritual, né? Por isso que é a mesa branca, porque no centro espírita simplesmente tem lá as mesas, as cadeiras, o palestrante e os livros, né? Não tem nada além disso. Então, por isso que as pessoas foram criando essa forma de chamar a casa espírita como sendo de mesa branca, né? Bom, aí aqui no livro da Evelyn fala que o espiritismo ele não nega nem combate a importância de outras religiões, mas ele apenas tem uma proposta particular, né, característica, que consiste no cultivo da espiritualidade de modo simples e racional, que era o que a gente estava comentando, né? Sempre ter uma fé raciocinada e ser de uma forma simples. Geralmente as casas espíritas elas são bem simples mesmo, né? A casa espírita que eu frequento, o dirigente de lá ele sempre se preocupa muito com isso, de manter a simplicidade da casa. Então, por muito tempo. Nossa, gente, olha eu toda borrada aqui. Por muito tempo teve muita goteira lá, né, que precisava arrumar e a gente não arrumava, que era para continuar com a simplicidade da casa espírita, né? Não é para ter luxos, né, dentro da casa espírita. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. O Evandro tá perguntando se não seria um ponto de dogma mesa branca. Nada tem demais na casa espírita. Como assim dogma, Evandro? A Ângela também tá falando que sente falta do centro onde ela frequenta, que tem muitas coisas boas. A Claudiana também diz que ama, que é muito bem recebida, que não tem vontade de ir para casa. Claudiana, eu me sinto assim também. Eu brinco que eu tenho vontade de dormir no centro espírita, morar lá, porque a gente se sente muito bem, né? Vocês também estão perguntando se o espiritismo é uma religião ou uma filosofia. Então, o espiritismo ele é ciência, filosofia e religião, tá? E tem essas explicações nas obras básicas do Kardec também, para quem quiser ver. O Diego tá perguntando assim: fazer um cantinho na minha casa como se fosse um centro espírita, um cantinho para orações e estudos, pode completar esse vazio que temos sentido por não estar podendo ir ao centro espírita por conta da pandemia? Diego, muito legal sua pergunta. E a resposta é sim, né? Vale lembrar do Evangelho no Lar, que a gente sabe que é muito importante fazer o Evangelho no lar e que na casa das pessoas que fazem o Evangelho no lar ou que fazem oração, que estão sempre ligadas a Deus, que querem trabalhar na reforma íntima, os próprios espíritos protegem esses lares, né? Então, quando você fala de fazer um cantinho na sua casa para você poder estudar e orar, isso é muito importante. Com certeza vai te ajudar a preencher esse vazio e com certeza os espíritos superiores vão proteger a sua casa, né? E não necessariamente você precisa ter um cantinho específico da sua casa para isso. Você pode fazer a sua oração um dia no quarto, um dia na sala. Não precisa ter um cantinho específico, mas se você quiser também, fique à vontade. Muitas pessoas falando que sentem falta da casa espírita. A Luísio, o espiritismo é uma religião, sim, tá? É ciência, filosofia e religião. É uma religião porque ele tem por objetivo ligar o homem a Deus, né? Então é uma religião, sim, tá?
A Fernanda diz que ama a simplicidade que o Espiritismo passa. A fé não está no luxo, está no amor, no coração e no desejo de evoluir. Perfeito, Fernanda. Ó, a Eli está pedindo indicação de casa espírita em Curitiba. Eu não conheço, se alguém puder falar para ela. A Juliana tá perguntando se é errado frequentar a Igreja Católica e o centro. Não, Juliana. Você pode frequentar aonde você se sentir bem. Então não é errado você frequentar os dois, né? A Igreja Católica e o Centro Espírita. Se você se sente bem nos dois, ótimo. O que importa é você ser uma boa pessoa, trabalhar na sua reforma íntima, né? Tratar os outros bem. Porque a maioria das religiões ensinam coisas boas. Por isso que a religião ela é muito boa para o homem, né? Então não precisa ter essa preocupação de você ir nos dois lugares, né? Meus pais mesmo iam tanto na Umbanda quanto no Centro Espírita, por exemplo, porque se sentiam bem nos dois lugares. Então não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui mais os comentários de vocês. A Daniele tá falando de Goiânia. Se alguém quiser indicações de Centro Espírita de Goiânia, pode falar com a Daniele. Tem algumas pessoas pedindo orações também. Então, gente, aqui na live a gente a gente faz um estudo junto com vocês, tá? A gente não pega esses pedidos de oração, tá bom? Antigamente, o Letra tinha um aplicativo em que a gente podia pedir orações, mas depois não deu mais para continuar com esse aplicativo. Mas lembrem-se que as orações, elas podem ser feitas por qualquer um, né? Por qualquer pessoa, desde que feitas com sinceridade, com vibrações positivas, elas vão ter o mesmo efeito, né? Então, não é porque vocês não estão conseguindo pedir oração pro Letra Espírita, ela vai ter uma força menor, né? Sendo uma oração feita pelo Letra Espírita, não significa que vai ser uma oração melhor, tá bom? Bom, continuando, então, como funciona uma casa espírita, né? Então, na doutrina espírita, não tem um órgão centralizador como se observa em outras religiões, né? Então, a casa espírita ela tem autonomia para organizar e desenvolver os trabalhos da forma que ela quer. Mas a gente sabe que existem atividades em comum entre as casas espíritas e mesmo que elas não funcionem de uma mesma forma, os trabalhadores eles precisam ser preparados para as tarefas, né? Então, eles têm que estar em sintonia com os princípios da doutrina espírita, que são, vamos lembrar então agora os princípios da doutrina espírita. A existência de Deus, né? Então, a doutrina espírita fala que Deus existe e que é um só, né? A existência de Deus. A imortalidade da alma, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, não existe só o planeta Terra com pessoas. Existem outros planetas, existem planos espirituais, existem outras moradas na casa do Pai, né? E a comunicação com os espíritos, então, que é a mediunidade, né? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Iago, você tá perguntando dos horários da live. A minha live é todo domingo, das 8 às 9. Tem também lives da Rafa, da Ariane. O Murilo tá terminando algumas lives no Instagram sobre o Evangelho. Tem várias lives, tá? Eu não vou falar aqui os horários porque eu sempre confundo os dias e horários.
Mas depois dá uma olhada nos vídeos que estão salvos aqui do Face, aí você vai conseguir saber, tá bom? Porque todas elas são semanais. A Vanessa fala: há centros espíritas que nos dão respostas vindas de algum espírito pelo qual buscamos respostas a certos fatos? Então, Vanessa, pode acontecer, né? Eu não sei se você tá querendo dizer de um ente querido que desencarnou ou uma resposta para uma pergunta, simplesmente, né? Mas pode acontecer da casa espírita você poder deixar uma pergunta e eles, através da psicografia, te responderem, né? Pode acontecer sim. O centro que eu frequento tem esse trabalho de você escrever uma pergunta e eles te responderem, né? A Cíntia também está contando uma história de que um dia ela estava caminhando e um rapaz disse para ela que via ela passar todos os dias e dar bom dia, né, para quem estava ali debaixo da marquise. Aí um dia ela estava com a comida dela dentro da bolsa e deu para uma senhora que estava com duas crianças. E ela não falou nada para essa senhora. Então esse rapaz disse que eu estava em uma missão que Deus tinha me concedido. Nunca mais vi esse rapaz. Cheguei a perguntar às pessoas que ficavam lá e ninguém sabia quem era. Então, Cíntia, é interessante, né, a sua história. E muito legal a sua atitude de dar a sua comida pra senhora que estava com as duas crianças, né? Isso é a caridade que Jesus fala, né? A Nete está perguntando por que algumas pessoas conseguem receber notícias de familiares que desencarnaram e outras não. Então, Nete, assim, ó, para a gente receber notícias, a gente tem que lembrar que a comunicação acontece sempre de lá para cá. Então, do plano espiritual para nós e não o contrário. Então, não é porque a gente quer receber, a gente tem saudade, tem vontade de receber, que nós vamos conseguir. Na verdade, depende deles passarem as informações para nós, do plano espiritual passar. Por quê? Primeiro, a pessoa que desencarnou, ela precisa estar bem para conseguir falar com a gente, né? E precisa ter permissão para isso. Então, às vezes isso demora para acontecer, não é automático. Então, vamos pensar numa pessoa que desencarnou por uma doença ou por um suicídio, ela não está pronta ainda para falar com a gente e ela precisa se recuperar primeiro, né? E também existem espíritos, pessoas que desencarnaram, que quando vão falar com a gente, com os familiares que ficaram aqui, elas se desestruturam muito. Então não é permitido que elas conversem com a gente, que elas nos visitem por conta disso, porque ainda não estão preparadas. Então por isso que cada caso é um caso. Tem pessoas que recebem as comunicações, psicografia, notícias e tem pessoas que não, tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Ai, gente, tirei vocês aqui do. Voltei, desculpa. A Kátia tá perguntando sobre sonhos. Kátia, tem uma live que eu fiz sobre sonhos um tempo atrás. Tenta procurar ela aí nos vídeos salvos, tá? Tem bastante gente perguntando coisas um pouquinho fora do tema de hoje, eu não vou responder agora, senão a gente sai muito do tema, tá bom? Mas procurem aí nas lives passadas, no blog do Letra Espírita, que tem muitos assuntos que a gente já tratou e pode ajudar vocês. Bom,
continuando, então, a gente estava falando da casa espírita, como funciona. E a casa espírita, ela tem que exemplificar o que ela faz de acordo com tudo que ela ensina, né? Que são os ensinamentos de Jesus. Então, as atividades mais frequentes dentro da casa espírita é a de assistência espiritual, os estudos, que nem a gente comentou aqui, as atividades de mediunidade, as atividades de promoção social ou de assistência social, que nem a gente estava comentando, né? De dar cesta básica, dar um apoio para as gestantes, ensinar, às vezes, até uma profissão para elas. Atividades de assistência da infância e da juventude, atividades de comunicação e administrativa. Então, a atividade de assistência espiritual, ela é destinada ao atendimento e ao acolhimento espiritual de todos que vão lá buscar a casa espírita, e ela é composta por atividades que vão auxiliar a pessoa a conquistar um equilíbrio físico, emocional, espiritual. Então, é sempre promovendo a orientação e o esclarecimento daquela pessoa que foi buscar aquela ajuda, né? Os dirigentes da casa espírita, eles organizam as diretrizes de funcionamento, então o dirigente da casa que vai decidir como que vai funcionar, se vai ter cesta básica, se não vai ter, como que vai ser, né? E ele vai também providenciar capacitação para a formação dos trabalhadores. Então, algumas casas, elas dão cursos para as pessoas saberem como desenvolver a mediunidade, como dar passes, por exemplo, né? E outras não. Vanessa está perguntando por que no centro espírita um grupo pode ser quase monopolizado. Então, Vanessa, eu acho que a sua pergunta, você está querendo dizer das pessoas meio que se fecharem no grupo ali e não deixarem outras pessoas entrarem e tal, né? É um pouco do que a gente estava comentando dos egos, né? Porque são pessoas com todos os defeitos delas dentro da casa espírita. Então, infelizmente, vão continuar com seus defeitos ali, né? Então, vão continuar uns se achando melhor que outros, achando que é mais digno de estar num estudo do que o outro, né? Então, a gente tem que tentar evitar esse tipo de coisa, né? A Daisy está perguntando se um médium consegue dar um passe no centro espírita se ele não está, se ele está muito mal, né? Se a pessoa consegue dar um passe tranquilo. Então, Daisy, acredito que não, porque a gente recebe as orientações dos espíritos falando que é muito importante a preparação para o passe, né? E a preparação para todos os trabalhos, até mesmo aqui nas lives que a gente faz, antes das lives, a gente faz uma oração, né, para se preparar, para estar tranquila, para fazer a live. Então, para todos esses tipos de assistência no centro espírita, é importante o médium ele estar bem. Se for uma pessoa que consegue, não tá bem, mas consegue se desligar completamente dos fatores externos e se concentrar naquele momento, ele vai conseguir dar um passe tranquilo. Mas quem de nós tem essa capacidade, né? De ficar tranquila de uma hora para outra, só porque quer, né? Mais difícil, né? Então, o ideal é que a pessoa se prepare. Se ela não tá bem, ela tente se preparar um tempo antes, tente se concentrar para estar mais preparada, porque lembra que a gente sempre fala que se nós vibramos coisas boas, a gente consegue se conectar com os espíritos superiores.
Se nós vibramos coisas ruins, não. Então, essa pessoa do seu exemplo que não está bem, se ela estiver vibrando coisas ruins, né? Sofrendo, pensando coisas ruins, sentindo coisas ruins, ela não vai conseguir se conectar à espiritualidade para poder dar um passe bom, né, na pessoa. O Iago tá perguntando por que algumas pessoas conseguem falar com os mentores e outros não. Então, Iago, aí vai da mediunidade de cada um, né? Isso é mediunidade, basicamente. A Cíntia tá dizendo que mora no Rio Grande do Norte, só que em Natal não tem centro espírita. Caramba, uma cidade importante dessas não tem centro espírita, Cíntia, não sabia. E aí ela tá dizendo que o que ajuda é assistir a gente. Ah, que bom, Cíntia. Venha sempre, procure as outras lives também. Cristiano, você diz que quer conversar com a gente. Todo mundo que tiver uma pergunta que não foi respondida ou que quiser falar alguma coisa, pode mandar no inbox aqui do Letra Espírita, aqui do Facebook. Mas a resposta nem sempre é rápida, porque tem muitas pessoas que mandam, tá bom? Mas podem mandar. Então, Terezinha, a sua pergunta também. Se você quiser mandar aqui no inbox do Letra, pode mandar, porque como não é do tema da live de hoje, aí eu vou pular ela, tá? Só pra gente não sair do tema, mas pode mandar aqui no inbox do Letra que a gente responde. Bom, pessoal, continuando. Então, quantas casas espíritas existem no Brasil? Então, as informações mais atuais que a gente tem aqui no livro da Evelyn, que foi de 2019, é que existem no Brasil atualmente 15 mil casas espíritas e por volta de 3 milhões e 800 mil espíritas, né? Pessoas da religião espírita, segundo as informações do IBGE. Então, o Brasil é a maior nação espírita do planeta. E a primeira casa espírita do Brasil foi o Grupo Familiar de Espiritismo, que foi criado em 17 de setembro de 1865, em Salvador, na Bahia, por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Então, olha só, desde 1865, já tem muito tempo, né? A Ângela tá falando que no centro que ela frequenta tem um hospital espiritual em cima do centro, que muitas vezes ela sente cheiro forte de remédios nas quintas, quartas e sábados. Será que todas as casas têm esses hospitais? Então, Ângela, como a Dani respondeu aí, não necessariamente, né? Não necessariamente todas as casas têm esses hospitais, tá? Cada caso é um caso. Bom, aí vocês que estavam comentando que querem ir para casa espírita pela primeira vez, aqui tem uma pergunta sobre isso, que fala assim: como fazer para ir a uma casa espírita pela primeira vez? E aí a resposta é a seguinte: não existe orientação padrão ou providências para a ida à casa espírita pela primeira vez. As casas estão normalmente preparadas já para receber todo tipo de pessoas e sempre tem alguém que vai conversar com você, né? E aí a Evelyn fala aqui no livro que os frequentadores que chegam pela primeira vez vão ser ouvidos e poderão externar as razões que os levaram à casa e o que eles foram buscar ali naquela casa espírita. E a partir daí, vão ser orientados sobre as atividades que ocorrem ali na casa espírita e dentro das necessidades de cada um também vão ser orientados, né? Então, pode ser que a pessoa seja orientada a frequentar um estudo ou a começar a receber um passe de cura,
né? Cada caso é um caso. E aí, nesse livro da Evelyn, ela fala assim que como não existe um padrão para você se preparar para ir numa casa espírita, que ela recomenda uma pesquisa sobre a instituição, né, sobre a casa espírita, não apenas pela internet, mas, se possível, pegar informações de pessoas que já tenham frequentado o local. Até porque tem muito centro espírita que não tem nem site, né? Não tem informação nenhuma na internet. São centros menorzinhos, né? E aí ela fala que a gente também pode buscar informações com a Federação Espírita de cada cidade, que nessas federações é possível encontrar as instituições existentes para saber se a casa espírita é séria e confiável. Uma das informações essenciais é saber se a instituição segue a codificação de Allan Kardec, se tem estudos regulares da doutrina espírita, se oferece atividades de assistência espiritual aos frequentadores e também se realiza trabalhos de caridade. Em geral, atendendo a casa espírita a todos esses requisitos, vale a pena ser conhecida. Então, o que ela fala, né? Que para a casa espírita ser séria, ela tem que ter trabalhos de caridade, tem que ter estudo, tem que oferecer assistência espiritual aos frequentadores e tem que seguir a codificação do Allan Kardec, né? Por isso que a gente ouve também muitas pessoas falarem do espiritismo kardecista. Então, assim, a doutrina espírita, ela é kardecista, não existe outra possibilidade, né? Se é doutrina espírita, é kardecista, segue os princípios, as obras básicas do Allan Kardec. Então, também é errado a gente falar, você é espírita kardecista? Porque não existe isso, né? Se você é espírita da doutrina espírita, você é kardecista. E aí, por último, pra gente finalizar, a Evelyn aqui fala, quando procurar uma casa espírita? Então, a resposta é que nós podemos procurar a casa espírita a qualquer momento, não havendo data ou idade certa para isso. Então, ela comenta, né, que as casas espíritas geralmente oferecem atividades para todas as idades, mas que a maioria das pessoas busca a casa espírita quando tem algum tipo de problema, na tentativa de encontrar ali naquele lugar um esclarecimento ou um conforto para se sentirem bem, para viverem melhor. Então, normalmente essas pessoas elas já procuraram por soluções médicas ou religiosas e não tiveram sucesso, e aí elas passam a ver a casa espírita como uma última alternativa de esperança para o caso delas, né? Como se fosse um hospital mágico que pudesse realizar todo tipo de cura. Então, essa hora de procurar a casa espírita é de cada um. Então, cada um deve pensar qual o momento que quer frequentar a casa espírita, se tem vontade, se sente bem frequentando, né? E buscar também sempre estudar, que é muito importante, né? A gente sempre buscar estudar e conhecer os princípios, trabalhar na reforma íntima. O Gilberto tá comentando que ele é espírita de Tuiutaba, Minas Gerais, que lá eles estudam Kardec e eles estão estudando as palavras de Kardec. Deixa eu ver o que mais vocês comentaram. A Jacira fala que sempre vai na casa espírita, ama, as pessoas são gentis e amorosas. A Daisy também frequenta um centro espírita no Rio de Janeiro. A Cristiane frequenta no Rio Grande do Sul, a casa tem mais de 200 anos, legal. E a Jacira tá comentando que você vai na casa espírita e sai leve e cheia de luz. O Júnior tá comentando que existem casas espíritas